Vamos ao conceito político de Constituição, segundo Carl Smith. Então tá aí, ó. O conceito político ele diz o seguinte: a Constituição é uma decisão política fundamental do titular do poder constituinte, traz as normas de organização do Estado, limitação do Estado, os direitos individuais, as normas de conteúdo materialmente constitucionais. A obra de referência dele é conhecida como Teoria da Constituição. Então, para Carl Smith, toda a Constituição ela nasce de uma decisão política. A sociedade se contamina por novos princípios, novos dogmas em um determinado momento histórico, e a partir desses valores, desses princípios, vem o surgimento de uma nova Constituição. Geralmente ela surge através de uma ruptura com o modelo anterior. Por isso que ele diz que é uma decisão política fundamental. Por exemplo, nós vivíamos sob o regime de ditadura militar. Na década de 80, surge na sociedade essa vontade de liberdade de expressão do pensamento, de liberdade de imprensa, perfeito? E esses princípios e valores começam a contaminar toda a coletividade naquele determinado momento histórico que se organiza para derrubar o modelo até então instituído e mudar para o modelo democrático que nós temos hoje. Foi uma decisão política fundamental, organização de ideias, princípios e valores em um determinado momento histórico, beleza? A partir daí surge uma nova Constituição. Aí Carl Smith diz o seguinte, olha, como a Constituição ela acaba surgindo através de uma decisão política, é muito comum que nessas constituições tenha conteúdo em seu texto que poderia ser muito bem ser regulamentado por uma lei. Temas que não precisavam estar escritos no texto da própria Constituição. Por isso que ele divide a Constituição em bloco de normas materialmente constitucionais, que são aqueles artigos que têm a ver com o conceito geral de Constituição, os artigos que falam sobre a organização dos poderes, os direitos fundamentais, a organização do Estado, mas também acaba colocando em seu texto assuntos que não tratam desses temas. Aí, esses temas que não envolvem organização do Estado, dos poderes e declaração de direitos fundamentais, estando na Constituição, é norma constitucional, porém de conteúdo formal. Como, por exemplo, nós temos o preâmbulo da nossa Constituição, que é uma nota de introdução. Nós temos o ADCT, os atos das disposições constitucionais transitórias. Nós temos o artigo 242, gente, que diz que o Colégio Pedro II vai ser mantido pela União. Isso não precisava estar escrito no bloco do direito constitucional. Uma lei poderia muito bem regulamentar esse dispositivo. A nossa Constituição fala de idoso, de criança, de índio, de adolescente. Todos esses temas poderiam ser muito bem disciplinados por lei. E aí ele fala então que é um conteúdo formal, é norma constitucional, porém de conteúdo formal, porque esses temas não têm ligação direta com o conceito geral de Constituição. Então, olha só, ele faz uma distinção entre o que é norma materialmente constitucional e normas formalmente constitucionais. Por exemplo, as normas materialmente constitucionais, você vai ter os princípios fundamentais, os direitos fundamentais, a organização política administrativa, a organização dos poderes. Esses são os temas que deveriam sempre constar em qualquer Constituição, normas que eles chamam de materialmente constitucional. Tudo que estiver na Constituição e que não tiver ligação direta com princípios fundamentais, direitos fundamentais, organização política e organização dos poderes, é norma constitucional, mas de conteúdo meramente formal. É o que diz ele. Então, por exemplo, nós temos aqui a norma formalmente constitucional, preâmbulo da Constituição, o ADCT, o Colégio Pedro II. Olha para isso, artigo 242. Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal, pela esfera federal. Então isso aqui, ele entende que poderia ser muito bem regulamentado, gente, por uma lei. Inclusive essas normas formalmente constitucionais, eles chamam de leis constitucionais. Eles chamam assim, ó, de leis constitucionais. Beleza? Porém, a gente vai ver
que não existe hierarquia entre a norma materialmente constitucional e a norma que é formalmente constitucional. Entre elas não existe hierarquia, beleza? Então tá aí, ó, tá? Fechamos então esse conjunto de informação. Segue a gente nas nossas redes sociais, beleza? Então agora a gente vai produzir o nosso próximo vídeo, que vai falar do conceito jurídico defendido pelo autor Hans Kelsen. Vamos ver o que ele diz na sua obra.